Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de contabilidade. Aqui quem fala é professor Felipe Araújo, bacharel em Ciências Contábeis com muito orgulho, pós-graduado em Direito Tributário, atualmente auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. Mas já fui auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, já fui analista tributário da Receita Federal do Brasil, também já fui aprovado no concurso de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Com base na nossa experiência em aprovações, bem como aprovando vários alunos, nós queremos te ajudar a aprender e, principalmente, acertar questões nesta matéria que é tão temida. Mas você vai perceber que nós vamos simplificar muito, trazendo exemplos práticos, contextualizando com o nosso dia a dia e, principalmente, respondendo muitas questões. Isso é primordial para o seu aprendizado. Então, esse é um curso de teoria com questões. Lembrando que, alinhado à teoria, eu vou já trazendo questões para treinar os assuntos. E aí, claro, sempre ao final de um determinado assunto, a gente tem uma lista de questões para você aprender cada vez mais. Tranquilo? Lembrando que esse curso é para qualquer pessoa que queira aprender contabilidade. Seja aquela pessoa que já estuda contabilidade na faculdade ou é formada, mas também para aqueles alunos que nunca estudaram contabilidade. Então, já tive alunos aprovados nos diferentes concursos da área fiscal, controle, policial, contábil ou outro concurso que tenha contabilidade, e já ensinamos contabilidade para profissionais da área de direito, engenharia, medicina e várias outras áreas, dentista, né? Odontologia, fisioterapia, que gostam aí de também estudar para concurso. Então, você, como eles, também vai conseguir. Mas, claro, eu vou te dando algumas dicas para que você tenha uma melhor produtividade. E aí, claro que a gente vai partir do início, e eu sempre gosto de lembrar que a gente vai ensinar como se estivesse ensinando para uma criança, passo a passo, como começasse ali a engatinhar, caminhar e depois vai correr. Claro que, por ter alunos que não são da área contábil e também temos alunos aí que às vezes já são da área contábil e estão avançados, eu espero que você da área contábil já tenha algum conhecimento, compreenda, e aí você pode acelerar as aulas, ou se perceber que você já tem conhecimento na aula, vai direto para as questões, se tiver bem, você vai passando para assuntos mais difíceis. Mas eu preciso nivelar aqueles alunos que estão iniciando. E eu não tenho dúvidas de que eles ficarão no mesmo patamar de outros alunos para acertar o máximo de questões e conseguir a sua aprovação. Claro que durante esse projeto podem contar conosco para tirar dúvidas nos fóruns de dúvidas e também nas redes sociais. Nesta primeira aula, eu peço a compreensão de vocês, tá? Porque eu vou fazer uma aula um pouco diferente, além da apresentação, mas complementar algo que eu queria muito que tivesse sido feito comigo e apenas um professor fez. Então, claro, essa é uma aula mais de dicas iniciais, até para você ter ali uma noção do que é estudar para concurso. Então, aquele aluno que não queira ver já pode pular para a aula seguinte e aí já vai começar a ver contabilidade propriamente dito. Mas talvez você que nunca estudou para concurso ou está com algumas dificuldades, essa pode ser uma aula para você ter uma noção do que é estudar para concurso e o que é que você precisa para chegar lá. Mais uma vez, aqueles alunos que entendem que já são mais avançados podem pular esta aula. Combinado? Eu faço isso até porque a maioria, quase 100%, elogia, mas eu sei que tem alunos que dizem, olha, eu não queria essa aula, então você já pode estar pulando, até porque eu faço aqui como se eu estivesse fazendo para mim, até porque eu queria fazer o melhor para eu poder ser aprovado como você que está me assistindo agora
vai ser aprovada em breve. Fechado? Combinado? Então a gente vai ter aqui algumas palavrinhas que eu gosto de chamar: show de bola, fechou, Felipe, show de bola, força na peruca, depois você coloca na internet e vai entender, ou seja, para você ter motivação, ter força de vontade, só o milho buiado, como diz aqui no Nordeste, para dizer que eu estou detalhando aquilo e você vai entender e vai acertar as questões. Vamos fazer esse pacto para juntos conseguir aí a seu aprendizado e, claro, o principal, que isso te ajude na sua aprovação. Então vamos lá iniciar a nossa aula tratando aqui da contabilidade. Aqui estão as nossas redes sociais para você seguir o professor Felipe Araújo e ter acesso a dicas e materiais gratuitos. E aqui um pouco da minha apresentação. Então, como eu falei, aqui um pouco resumido, eu sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí, sou pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera, atualmente sou auditor fiscal da Cefaz Piauí, que no resultado final fiquei ali em primeiro lugar, fui nomeado em primeiro lugar. Sou professor de preparatório para concursos públicos em todo o país, nas modalidades presencial e online, e também professor de graduação e pós-graduação. Tive outras experiências profissionais. Sou ex-auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, trabalhando aí 1 ano e 4 meses. Aqui eu fui nomeado em 2016 para auditor fiscal da Cefaz Piauí. Fui de 2014 a 2016 auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, concurso nacional do qual logrei êxito em 9º lugar. Sou ex-analista tributário da Receita Federal do Brasil, aprovado aí com 23 anos no concurso de 2009 e 2010, assumindo ali em julho de 2010, nessa época que eu tinha 23 anos e sempre trabalhei e estudei, vocês vão perceber. E também fui aprovado no concurso de auditor fiscal de controle externo do TCE Piauí, na mesma época de auditor da Receita Federal, acabei escolhendo auditor da Receita Federal. Inicialmente passei em primeiro lugar, mas depois dos recursos fiquei em segundo lugar. Eram 2 vagas e um amigo, até que tinha sido aprovado em outro concurso, ele disse que entrou com recurso porque tinha medo de perder e acabou ganhando uns pontos e nos ultrapassou aí, ficando em segundo lugar. Mas, queridos alunos e queridas alunas, vocês vão perceber, não importa a posição que você passa. Sendo o primeiro ou o último dentro das vagas, ou até sendo chamado depois em um cadastro de reserva, o salário vai ser o mesmo. Mas, claro, eu sempre gosto de reiterar uma frase, né, já ouvida por mim, que às vezes vocês vão ver aqui nas nossas aulas: nunca queira ser melhor do que ninguém, mas dê o melhor de si mesmo. Então, eu dei meu melhor e a consequência foi ter esses resultados aí na dianteira. Mas você também pode conseguir. Isso depende do seu esforço e também da sua dedicação. E aí, claro, nós vamos passar aqui para um ponto, como eu falei, que eu gosto de tratar, porque eu queria que tivesse sido feito comigo e realmente um professor fez em parte, e eu estou aqui complementando um modelo para você. Beleza? Pronto. Excelente. Primeiro, eu vou tratar aqui de uma mandala que eu vi, né, sobre como passar em concursos públicos. O professor Ítalo Romano, ele que é professor de Direito Previdenciário, foi meu professor, e ele tem uma mandala de como passar em concursos públicos que ele chama de 4D. E eu me identifiquei muito e eu tenho certeza que a maior parte vai se identificar. Como eu falei, quem não quer ver essa dica nesse momento, já pula para a aula seguinte. Não tem problemas, tá? Aí você vai ver a parte de
contabilidade já para concurso. Mas por quê? Por que eu gosto de falar aqui? Porque tem muitos alunos, principalmente os iniciantes, que começam aí um pouco perdido. E aí, nessa mandala de 4D, ficou definido o seguinte. Olha, é uma mandala. Deixa eu fazer melhor aqui esse. E aqui eu tenho essa mandala, onde eu vou ter o primeiro D de desejo. Combinado? Então, você que quer ser aprovado em um concurso público, você tem que ter um desejo muito grande de que isso aconteça. Você tem que querer. Não é o seu pai querer, uma tia querer, ou às vezes até, eu quero uma estabilidade, né? Então é importante que você tenha um desejo, porque você quer, por exemplo, ser um policial, porque você se identifica com a atividade de proteger as pessoas, ou porque você tem um desejo de ser auditor fiscal de tributos, porque você quer ver a justiça fiscal sendo ali cumprida em relação aos tributos, ou outra profissão que tenha. Isso é muito importante. Eu sempre digo que eu todo dia acordo muito motivado para ir fazer o meu trabalho, porque eu pesquisei e escolhi aquilo que tem a ver com o que eu gosto. Porque para mim, às vezes o trabalho, né, às vezes não é nem trabalho, aquilo acaba sendo, posso dizer, né, uma rotina tão boa que eu até esqueço que estou trabalhando, porque ali é uma coisa que eu gosto. Então, é importante você ter um desejo grande de aprovação para você exercer a sua profissão depois que você escolher seu cargo público com muita força de vontade, com muita disciplina. E aí esse desejo, durante essa preparação, que pode ser de curto, médio e longo prazo, e a maioria são de longo prazo, você precisa se identificar. Então é importante que você tenha lá símbolos que representem esse desejo. E aí eu gosto sempre de lembrar. Então você pode ter durante a sua preparação símbolos que representem isso. Então você pode ter ali um contra-cheque do cargo que você quer receber. Dinheiro é importante também. Ou você pode ter uma foto do cargo, um auditor fiscal, um policial, um agente administrativo e também uma foto da família. Queira ou não queira, nós estudamos para poder proporcionar o melhor para as nossas famílias. Combinado? Então, isso é um símbolo para te motivar nessa caminhada que eu sempre digo que motivação é que nem banho. Você tem que ter todo dia. E mesmo nos dias que não esteja tão motivado, você tem que ir para lá e durante o estudo você vai se motivando. Eu me lembro bem que eu gostava de ter isso, né? Eu tinha ali o contra-cheque, olha, quanto é que eu vou ganhar quando eu for aprovado? Aí eu me lembro que eu também tinha um determinado carro que eu queria quando fosse aprovado. Então era ali a capa do meu notebook. Em um outro concurso, que já foi o da Cefaz, ali, Piauí, que minha esposa já estava grávida, eu tinha ali uma foto da família, que eu queria muito aquilo para voltar para casa, já que auditor fiscal da Receita Federal, eu fiquei ali em Brasília e depois eu voltei para o meu estado natal. Então, aqui são símbolos que você que principalmente está iniciando ou iniciou e estava ali, estuda um pouco, precisa ter para que isso seja a sua motivação diária. Então, o primeiro D é de desejo, e esse desejo tem que ser forte. Se ele não está forte é porque realmente talvez você não quer a área pública. Segundo é direção. É o segundo D. Pronto, Felipe.
E direção está ligada a quê? Direção está ligada a dois pontos principais. Um ponto que muitos acabam negligenciando, que são técnicas de estudo corretas. Eu me lembro bem, um amigo já auditor da Cefaz Piauí, e ele me disse que estudou 2 anos para concurso, ali muito dedicado, mas ele disse que se tivesse aprendido as técnicas antes, ele bastava ter estudado 1 ano. Então, isso é muito importante. É saber montar um plano de estudo, saber por onde iniciar o estudo de cada matéria, tendo um professor que direcione da melhor forma, saber que precisa responder muitas questões. E outras dicas que você não vai aprender do dia para a noite. É durante também o processo. É tendo ali, talvez, lendo um livro sobre como estudar para concurso, ou então vendo alguns vídeos, que eu já fiz muitos e ajudo muitos alunos nesse sentido. Então, tenha em mente isso. Né? Estudar aqueles assuntos que são mais cobrados. Isso é uma técnica de estudo correta. Por quê? Porque tem aluno que está estudando aquele que não cai na prova. E aí ele não sabe por que não é aprovado. Além disso, é importante que você tenha bons materiais e que você confie ali no seu professor. Então, nós temos que ter aqui bons materiais. E, claro, contem aqui com o Gran Curso. O Gran Curso tem uma equipe muito especializada, muito boa. Professores que foram aprovados, professores que têm aí uma experiência grande na sua matéria. E aí eu digo mais um pouco, além dos bons materiais, você tem que confiar no professor. Então, às vezes eu recebo fórum de dúvidas, o aluno um pouco desconfiado, ou o aluno achando que não deve estudar aquilo. Primeiro ponto, você tem que confiar no seu professor. Porque eu, por exemplo, como eu digo, eu faço isso como se estivesse fazendo para mim e para os meus filhos. E eu quero que eles tenham o melhor. E é o que eu quero para você também, o melhor. Claro que às vezes você quer o caminho mais rápido, mas nem sempre é o mais eficiente. Lembra disso. Eu sei que às vezes sai um edital, você está ali na correria, e aí, claro, eu não deixarei de dar todo o conteúdo necessário de teoria e questões. Claro que numa reta final você pode tentar aprender somente com um resumo de questões ou um treinamento intensivo fazendo questões. Mas aqui é um curso completo, onde eu não tenho dúvidas de que você, depois de ver todo o curso, estará preparado para qualquer prova do planeta. Você vai complementar além das questões que a gente faz, e eu queria fazer muito mais, mas devido à limitação de tempo eu não faço, você vai estudar aí ou por PDFs fazendo questões, ou então por sistemas de questões. Quanto mais questões da sua banca, do seu concurso, melhor. Entenderam? Então, o segundo D é de direção. Vamos lá. Continuando. Vamos para o terceiro D, de dedicação. Olha aqui. De dedicação. E dedicação, eu traduzo aqui uma palavra. Abdicar. Claro, quanto mais difícil o concurso, mais você vai precisar abdicar. E claro, isso geralmente está ligado proporcionalmente a uma melhor remuneração. Então eu tive, claro, principalmente pós-edital, você não consegue manter um nível desse por muito tempo, tendo em vista que você também tem que viver, tem que cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Eu sempre digo, estude o máximo que você puder sem adoecer. E aí, claro, depois do edital também. Então, durante o meu estudo aí pós-edital de algumas provas, realmente eu tive que abdicar de vários momentos. E aí, por exemplo, muitas vezes já tive aniversários que eu não fui e só esperei ali no sábado à noite
porque eu tinha que estudar, porque eu queria passar muito. Eu queria mudar de vida. Então, todo ano tinha um aniversário. Eu poderia em outros anos comemorar com aquela pessoa o aniversário, mas naquele ano eu estava focado no meu projeto de mudar de vida, de ser aprovado para auditor fiscal. Combinado? Isso daí é muito importante. E aí tem até uma história curiosa comigo também, que eu me lembro que um sábado à tarde, um belo sábado à tarde, eu recebo uma ligação do meu irmão e ele diz, né, que minha mãe tinha sido hospitalizada, que tinha passado mal. E aí eu perguntei, né, por que, se ela estava bem e se estava sem risco de vida. E ele sim, está. Eu disse, pronto, pois quando eu terminar o meu estudo, eu vou aí. Eu fui muito criticado pela minha família nesse dia, mas depois que eu tive as aprovações, eles reconheceram que eu fiz a coisa certa. Porque não era algo que pudesse impactar a vida dela. Claro, se fosse algo grave, eu iria na mesma hora. Mas às vezes a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, às vezes, a gente acaba fazendo coisas para outras pessoas e esquecendo o nosso foco principal, que é estudo. Isso pós-edital, só lembrando. Combinado? Então, você precisa, em alguns momentos, abdicar. Eu digo principalmente no pós-edital, que são 2, 3 ou 4 meses que vão mudar a sua vida. Você precisa dar o seu melhor. E, por fim, eu tenho o último D de disciplina. E aí, disciplina está ligado aqui a... O que, Felipe? Isso está ligado à rotina. Combinado? É importante que você tenha uma rotina de estudo. Claro, antes do edital, você pode estudar ali 5 dias por semana, ou 6 dias por semana e folgar um dia. Ou claro, se você conseguiu os 7 dias. Geralmente ali eu tentava antes do edital pelo menos 6 dias de estudo. E no pós-edital eu estudava todo dia. Sempre digo que é melhor você estudar todo dia 5 horas de segunda a sábado do que você estudar 2, 3 dias 10 horas por dia. Então isso é importante, que a rotina faz você ter ali aquele costume. Eu sempre digo que principalmente quem está iniciando os estudos para concurso, os primeiros 30 dias são os mais difíceis, assim como numa academia, que você vai outra atividade, que a vontade de desistir, ela é grande naquele primeiro momento. Mas depois que você pula dessa etapa, aquilo começa a virar uma rotina e você já está acostumado naquele dia, naquele horário, já ter o seu compromisso de acordo com o seu planejamento de estudo. Então a rotina ela é muito importante e, como eu disse, mesmo nos dias que você não tiver muita motivação, vá lá, faz questões, estuda a matéria que você mais gosta, mas estuda. Isso é muito importante, nem todo dia você vai estar com aquele gás, mas mesmo nos dias ruins, é importante você dar o seu melhor, a sua contribuição. E foi assim que eu fiz, e foi assim que eu consegui os meus resultados que eu acabei de mencionar aqui nesta aula. Perceberam? Pronto. Excelente, Felipe. Bom demais. Vamos então aqui. Então essa é a mandala. São os 4 Ds aí que eu recomendo para você. Então não esquece. Desejo, direção, disciplina e dedicação. Leva isso durante a sua preparação. Mas, claro, não adianta só isso. Tem que estudar também, fazer questões. Assim como tem gente que só reza, tem fé, mas não estuda. Não vai adiantar. Você tem que fazer a sua parte. Aqui, eu ainda tenho 3 pontos a abordar com você. O segundo seria humildade. Isso vale para a vida. Então, muitas vezes a gente se acha aquele bonzão, eu não sou o melhor. E eu digo que mais importante do que inteligência é esforço. Eu sou extremamente esforçado e focado, porque geralmente o esforço vence a inteligência. Claro, se é inteligente com esforço, aí ele vai cada vez mais longe. Mas eu digo a humildade em vários aspectos. Por exemplo, muitas vezes o aluno que vem para cá estudar para concurso e vem da área contábil, não, já sou formado em contabilidade e vou acertar tantas questões. Faz uma prova, por exemplo,
da área que você vai fazer, auditor fiscal, auditor de controle. E aí, você já vai ter o impacto, que você vai ver que é diferente. Você vai ter que ter a humildade para estudar cada ponto. Claro, era uma matéria que, por eu ter afinidade, por eu gostar, eu acabava estudando menos tempo na semana, mas eu estudava e ficava ligado em cada ponto e, no final, já gabaritava muitas provas de contabilidade. Isso vale, como eu falei, no seu estudo e na sua preparação. Também ajude os seus colegas. Então tem muita gente, não vou ajudar o meu colega porque ele vai ficar mais inteligente do que eu. Então eu sempre digo que quando você ensina, você mais aprende. Então isso é importante também. Perfeito? Outro ponto importantíssimo, revisão, resumo. Então, olha, eu sempre gosto de fazer esse exemplo prático que você vai ver nas minhas palestras. Se eu perguntar para você no dia de hoje, e você contar 7 dias atrás o que você almoçou, eu te garanto que 99,9% das pessoas não lembram, porque a nossa memória é de curto prazo. Com o passar do tempo, ela vai se esquecendo. Quem vai lembrar? É só porque foi uma data especial, ou então porque ele come a mesma comida em cada dia da semana, ou outro motivo bem específico. Mas não é natural a gente relembrar isso daí. Então, a gente precisa ativar a nossa memória para o estudo, para que a gente lembre os conteúdos no dia da prova. Como é que a gente faz isso? Por meio da repetição. E a repetição é você reler o seu resumo, porque você não tem como reler ou rever toda a aula em vídeo, ou reler todo um PDF. Você tem que pegar daquilo um resumo para você rever de forma rápida o que era 2 horas em 10 minutos. E também por meio das questões. É assim que você faz. Então, se você, quando almoçou, no dia, ao dormir, lembrasse o que almoçou no dia, eu almocei arroz, feijão e carne, quando fosse no outro dia à noite você lembraria, depois de 3 dias você lembraria, e depois de uma semana você lembraria. Por quê? Porque você foi lembrando o seu conteúdo. E se fala para o trabalho também. Quando você trabalha todo dia com a mesma coisa, com o passar do tempo, você nem tem mais um passo a passo ou não olha um determinado documento, porque você já sabe o que faz, porque aquilo é rotina sua. Então vejam, muito importante a parte de revisão e resumo. Como eu falei, você estuda a teoria por meio de videoaula ou PDF. Você, durante esse estudo, você vai fazer revisões por meio de quê, pessoal? Por meio ou de resumo ou de questões. E aí, claro, além disso, depois da teoria, você estuda as questões. Então, esse é o melhor modelo. Você pode revisar por resumo e questões ou somente por questões. E, por fim, persistência. Só não passa quem desiste, claro, estudando da forma correta, mas é uma coisa muito importante. O aluno, muitas vezes, ele quer o imediatismo. Ele vai aqui, de uma hora para outra começa a estudar, 15 dias sai o edital, estuda 3 meses, não passa. Eu não consigo passar, eu não tenho conhecimento. Não. Tem concursos que você tem que ter uma maturidade, que você vai precisar estudar um pouco mais. Então, persista. Se eu não fosse persistente, eu não tinha sido aprovado no concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e de auditor da Cefaz Piauí. E lembrando, eu fui aprovado em 2009 e 2010 para analista da Receita Federal. Em 2012, eu fui reprovado para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Fiquei muito para baixo, disse que nunca mais ia estudar para concurso. Mas se eu não fosse persistente, eu não teria, em 2014, sido aprovado para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e também para auditor do TCE Piauí, e em 2015, nomeado em 2016, para auditor da Cefaz Piauí. Então, persistência, a sua hora vai chegar, claro, seguindo uma linha de estudo. Muitas vezes o aluno também erra estudando aí para várias áreas de concurso.
Então, essa primeira aula tinha por esse objetivo. Deixe a sua avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Não tenho dúvidas. Se você fizer a sua parte, estudar, as oportunidades aparecerão e você vai ser aprovado e vai mudar de vida, e vai ter um bom salário, uma boa qualidade de vida e vai cuidar de você e da sua família. Combinado? Então, essa primeira aula eu faço questão de fazer para principalmente aqueles alunos que estão iniciando. Na aula seguinte, a gente já começa a tratar a contabilidade propriamente dita, com dicas para você, independente da área, vai se tornar um bom aluno em contabilidade e vai gabaritar qualquer prova do planeta. Combinado? Vamos dar aquela, ó, na paradinha, e voltamos na aula seguinte com mais conteúdo para você.